Já seguir aqui para nossa primeira entrevista, a gente consegue ter a vinheta? Pode chamar da entrevista do dia? Pode, Anderson, Washington. Vamos dar aí início à nossa primeira entrevista, conversar a partir de agora, contando com a sua participação, com o idealizador, o Procurador-Geral do Estado, Deusdedit Cruz, que está aqui na nossa bancada e vai fazer as honras dessa grande estreia. Procurador, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Estúdio Bolha. A gente parabeniza mais uma vez pela iniciativa e queremos ouvir as primeiras palavras da iniciativa, do projeto que a nossa audiência pode esperar aqui dessa programação especial que segue durante todo o mês de março. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marcela, boa tarde, João Edson, Juliana, ao Anderson da técnica e a todos que nos acompanham com essa seleta audiência da CBN Notícias. Muito, mas muito obrigado pelo espaço, mas não só pelo espaço, pelo fato da CBN ter se somado a este belíssimo projeto que é a campanha Juntos por Elas, em que nós temos um lema, o lema que está sendo repercutido em uma campanha através da TVCA e de todos os nossos parceiros, que é o lema A Violência Começa Quando o Respeito Acaba. Nós precisamos falar sobre violência doméstica. Nós precisamos chamar a atenção da nossa população mato-grossense, brasileira e até mundial para um fato que nos causa tanta tristeza e que precisa da energia de todos, homens e mulheres, famílias, todos voltados para um só propósito, erradicar esse tipo de violência que já se tornou uma verdadeira pandemia, lamentável pandemia. Mais uma vez, procurador, parabéns pela iniciativa. É um assunto que a gente sempre fala, né, professor Júlio, que tem que ser debatido. Mas aí, quando surge uma iniciativa de pegar o mês todo, colocando na mesa, dando destaque, é diferenciado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como nasce essa ideia. A gente começa hoje aqui um projeto, o senhor vai abordar pautas importantes, mas conta um pouco dos bastidores de quem está ouvindo, como surge a ideia, os profissionais que vão passar aqui ao longo também, para quem está nos ouvindo entender, compreender um pouco melhor todo esse processo de criação, inclusive. Essa ideia surge com um espaço que nos foi concedido pela TV Centro-América para tratarmos do tema violência doméstica. Fruto deste espaço, decorrente disso, né, eu preciso aqui compartilhar essa ideia, na verdade, com a doutora Claire, com a doutora Ellen, que são subprocuradoras gerais do Ministério Público, e junto com a nossa equipe de comunicação, Clênia e todos os demais, abraçaram essa ideia, passaram a debater formas de a gente tratar desse assunto, né? Não só no foro jurídico, muitas vezes distante da realidade da população, mas trazendo isso para a rádio, para a televisão, para simpósios, para trazer realmente a população para entender os números. Depois, se eu tiver oportunidade, eu quero trazer alguns desses números que são estarrecedores. E que, apesar de a gente ter falado muito sobre a lei, de termos uma lei razoavelmente boa, digo razoavelmente porque entendo que ela pode ser aprimorada, nós ainda colhemos resultados muito negativos. E nosso Estado desponta, Juliana, como um dos piores cenários em termos de feminicídio. Então, essa ideia ela surge da inquietação. O Ministério Público tem por dever de ofício levar às barras do judiciário aquelas pessoas que cometem atos de violência doméstica e até os feminicídios. Mas nós chegamos à conclusão que não é suficiente, apesar do esforço da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, do Ministério Público, do Poder Judiciário, não é suficiente trabalharmos na esfera repressiva. Nós precisamos trabalhar com prevenção, mudar paradigmas, a forma do homem ver a mulher. Isso é desde a forma como nós criamos nossos filhos. Então, para isso, nós precisamos da imprensa, precisamos chegar à casa, aos lares, ao trabalho e falar sobre um assunto que é grave. E o lema da nossa campanha é justamente isso. Muitas vezes se associa um ato de violência doméstica como um ato de agressão, uma ameaça, um feminicídio. Mas esse ato ele começa, João Edson, professor, com muita antecedência, com um ato de desrespeito, com o machismo, com a falta do espaço da mulher nas posições de poder. Então isso precisa ser desconstruído. Nós precisamos começar uma sociedade do zero para que esses crimes realmente deixem de acontecer. Quais são os canais do Ministério Público para denúncia das vítimas de violência? Hoje, o cidadão e a cidadã que quiserem denunciar, eles podem procurar uma das nossas 79 sedes. Mas também tem a comodidade de fazer essas denúncias por telefone e até por e-mail. Nós temos uma ouvidoria própria, que é a Ouvidoria da Mulher, para receber denúncias desse tipo de crime. Eu poderia passar dois números aqui. O 65-99-259-0913 e o 65-99-269-8113.
Além disso, a Ouvidoria da Mulher tem um e-mail disponível, que é o ouvidoria das mulheres, tudo junto, @mp de Ministério Público, mt, .mp de Ministério Público.br. Essas denúncias são recebidas e imediatamente encaminhadas ao promotor ou à promotora natural, para que possam verificar se já existe uma ocorrência registrada, se já existe uma autoridade policial que está apurando esses fatos, e aí sim, em rede, pois o Ministério Público não faz nada sozinho. Nós contamos com o concurso de diversas instituições e pessoas engajadas. Então são promotoras e promotores, atuando junto com delegados e delegadas, policiais militares, juízes e juízas, assistentes sociais, psicólogos. É realmente um exército do bem para combater esses nefastos crimes. Vamos reforçar só mais uma vez, doutor, o contato só para quem está ouvindo. É um dia de estreia, nós temos grande audiência, contando com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Deusdedit Cruz, aqui. Vamos fortalecer, porque estamos todos juntos por elas aqui. Então, qual é o contato, procurador? Mais uma vez, 65 99259 0913 e o 65 99269 8113. Temos também um e-mail, ouvidoriadasmulheres@mpmt.mp.br. Denuncie. Se você está sendo vítima, procure os nossos canais. Se você sabe de alguém que está sendo vítima, ajude essa pessoa a romper esse silêncio. Que as pessoas às vezes ficam enclausuradas, com medo de denunciar. Será que vai acontecer alguma coisa? O Estado está organizado para representar a mulher vítima e buscar um resultado, ou uma medida protetiva, ou até a prisão do responsável por um ato de violência doméstica. A gente vem de uma geração, não é, procurador, que em briga de marido e mulher, eu cresci ouvindo isso, e tem que ser quebrado paradigmas como esse, essa união de Juntos por Ela, essa iniciativa, essa consciência na denúncia é fundamental, e o senhor, vindo do senhor, um posicionamento desse, uma fala é muito importante, tenho certeza, não é, professor, que vai encorajar muitas mulheres. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Algo que faz muito tempo que eu defendo, a repressão ela é necessária, mas ela não consegue educar e não consegue conscientizar. Nós temos um exemplo clássico que agora, em função de uma brasileira que sofreu uma violência na Índia, a Índia tem pena de morte. E é um dos países onde tem a maior quantidade de violência contra a mulher. A repressão é necessária porque houve o crime. Agora, compreender o processo e ser um ser civilizado, essa não é uma questão de gênero, é a questão do ser humano. E engajar principalmente os homens que ainda não estão nessa luta é essencial. E esses homens não vão estar fazendo nenhum favor. Ele está, na realidade, defendendo as condições físicas e psicológicas da sua mãe, das suas filhas, das suas netas, das suas amigas, das suas primas, suas tias. Está defendendo aqueles que gera a própria pessoa. Doutor Deusdedit, a ideia, essa ideia da comunicação, ela tem uma ideia extensiva de trabalhar a sociedade. Eu vi que tem a parceria com a TVCA, agora a parceria com a gente. Qual que é a ideia nesse processo de conscientização, de levar a mensagem à sociedade? Nós infelizmente, não contamos com espaço como que estamos tendo hoje aqui, com tanta frequência. Por isso, eu preciso, mais uma vez, agradecer a CBN, a TVCA, o Shopping Pantanal. Isso amplifica e potencializa a nossa atividade. Quando nós falamos desses canais de atendimento, dos números estarrecedores e que os promotores e promotoras de justiça estão aqui para defender as vítimas, nós acabamos por gerar uma visibilidade ainda maior e as pessoas vão procurar os nossos serviços. Nós, professor, vamos sempre buscar esses espaços. E temos encontrado nos setores de comunicação uma abertura muito grande, porque já estão conscientizados de como isso está sendo grave para a nossa sociedade. Mas principalmente sobre esse foco, o aspecto preventivo. Se nós aprendemos, como disse aqui a Marcela, culturalmente, lá atrás, e em briga de homem, de marido e mulher, ninguém coloca a colher, nós temos que desaprender isso. Né? São as pequenas piadas, os pequenos conceitos, aquela questão de que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, esse é um trabalho para homem, esse é um trabalho para mulher, mulher pode isso, não pode aquilo. São estas as verdades, entre aspas, que nós precisamos desconstruir, porque elas são levadas de geração a geração. E como nós aprendemos isso, nós também podemos aprender o que é certo, né? A mulher não é um objeto de ação do homem, que o corpo dela, quem manda é ela que decide, que ela que estabelece os limites, né? E
não só como membro do Ministério Público, mas como pai de uma menina, nós temos que ter uma preocupação imensa. Qual é o futuro que nós queremos para as nossas filhas, para as nossas netas, para as mulheres de um modo geral? O Brasil ainda é um dos piores países para uma mulher, para uma criança, mulher, crescer, ser adolescente. É um país muito violento para as mulheres. Então, nós precisamos, acho que, associar um sistema repressivo adequado, que gere intimidação, mas também que tenha prevenção. Mas sem atuarmos de maneira contundente na questão cultural, o professor deu um exemplo aqui da Índia. Sim. Tem até pena de morte e não consegue reverter esses números. Por quê? Porque não estão trabalhando a questão cultural. Isso precisa ser trabalhado e espaços como estes, discussões como essas, nos dão a oportunidade de mostrarmos o que nós, no Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Poder Judiciário, a polícia, temos oportunidade de fazer, mas fazer isso com a sociedade, em conjunto com a sociedade. Você que ligou o rádio agora, professor, só muita gente, a nossa audiência, procurador, é muito grande nesse momento. Estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça, Deusdedit Cruz, em uma tarde de estreia aqui na CBN Cuiabá, junto com o Ministério Público. Estamos no Pantanal Shopping, colocando assuntos importantíssimos sendo debatidos por aqui e a sua participação é muito bem-vinda. Então participa aí, você que está na frequência, a gente já te convida em dia de estreia a seguir conosco no YouTube CBN CBA. Procurador, outra dúvida que aparece constantemente é o papel do Ministério Público na esfera processual. Gostaria que o senhor explicasse para quem já nos acompanha esse papel que é tão fundamental. O Ministério Público Estadual, ele atua hoje no nosso estado, através de 264 promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras. Basicamente, uma notícia de uma violência doméstica chega ao nosso conhecimento através de duas formas. Quando a pessoa vai diretamente a uma promotoria, e nós tomamos conta disso, reduzimos a termo aquilo e já pedimos a instauração imediata de um procedimento criminal, ou representamos por medidas protetivas ou até por prisões, ou quando a vítima procura ou esse fato chega ao conhecimento da autoridade policial, é o promotor e a promotora que recebe o inquérito policial finalizado ou relatado para verificar se ali nós temos os indícios da autoria do crime e a prova da materialidade daquele delito. Diante desses indícios e dessa materialidade, o promotor ou a promotora vão oferecer uma ação penal à justiça, buscando a aplicação da pena prevista em lei para o responsável pelo delito. Há um contraditório, naturalmente, essa pessoa será assistida por um defensor público ou por um advogado, e formada a responsabilidade, o judiciário aplica uma pena que deverá ser depois cumprida. Então, este é o caminho clássico, normal da nossa atuação. Mas os promotores e promotoras atuam também na seara civil, por exemplo, interagindo com as secretarias municipais, com a sociedade organizada e também com a Secretaria Estadual em busca de políticas públicas, seja para que nós tenhamos como atender esta mulher vítima da violência, criar oportunidade de qualificação, porque infelizmente muitas das mulheres ficam reféns de atos repetidos de violência por conta da subjugação e da dependência econômica com o agressor. Então o Estado tem que oferecer alternativas, capacitação, inclusive programas de renda, para que essas pessoas possam sair daquele ambiente nocivo, hostil e violento. Muito bem explicado. Se tinha alguma dúvida, não é, professor? Foi sanada e ficou muito claro, principalmente para você que está nos acompanhando e pode, é claro, e deve participar no YouTube. Professor, antes da sua pergunta, eu vou só dar uma olhada aqui para o Anderson, porque a gente tem repórter CBN, então a qualquer momento a gente vai fazer aquela interrupção clássica que você conhece, mas a gente segue no mesmo ritmo que só aumentou, procurador, foi aqui a união e a força desse trabalho. Então você segue aqui, professor, e a qualquer momento a gente tem uma parada clássica. Perfeito. Doutor Deusdedit, eu acho que é interessante, em termos didáticos até, a sociedade entender os mecanismos da justiça e seu aparato, né? Quando a gente fala em defensor público, defensoria pública, fala em ministério público, aí tem a delegacia. Fala pra gente, de forma bem didática, como que é essa estrutura, porque muitas vezes a pessoa que sofre a violência, ela não sabe o que fazer. Ela só tem a ideia de procurar uma polícia. E quando se fala de polícia, tem uma ideia muito pesada que o policial é sempre um homem. E dependendo da história que essa pessoa tem, do convívio que essa pessoa tem, ela procurar um outro homem para falar de um outro homem, ela tem um certo temor muito grande em relação a isso. Nós podemos fazer uma ilustração. Sim. Como se fosse um hospital.
Se a pessoa está numa situação de emergência, ela está sofrendo agressão, o indivíduo está tentando matá-la, desferir um tiro, ela não tem tempo para pensar onde ela vai bater na primeira porta dela. E geralmente, a primeira porta, quando o crime está acontecendo, é uma delegacia de polícia, é um núcleo da polícia militar, né? Então ela vai chegar naquele momento. Nessas situações, a mulher não vai ter a mínima possibilidade de refletir qual instituição procurar. Se ela tem, diferente... Procurador, desculpa interrompê-lo, a didática está muito boa, mas a gente tem repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. Em dia de estreia, contamos com a sua... Vamos, Anderson, agora sim estamos de volta com o Faleiro do Bom, que muito te interessa, em dia de estreia aqui na CBN Cuiabá. A partir de hoje, hein, minha gente? Até o dia 27 de março, estamos de forma inédita em um estúdio Bolha, no Pantanal Shopping, uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e todos juntos por elas, colocando em pauta assuntos importantes dessa rede de apoio de combate a todo tipo de violência contra a mulher. A gente conta com a sua visita por aqui, hein? Rolar aquele tchau, aquela foto. Traga aqui a sua história, a sua mensagem, é tão importante pra gente. E também, é claro, você que está no Bom e Velho Rádio, que ligou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seguimos juntos até perto das 16 horas, contando e muito com a sua participação. Vou pedir para as mensagens hoje, particularmente, só aqui entre nós, é lá no YouTube, tá? O nosso contato direto lá no nosso canal no YouTube, CBN CBA. E para essa estreia tão importante, tão significativa, estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça, Deusdedit Cruz, que, aliás, é meu conterrâneo, é minha terra do coração. Somos de Rondonópolis, é isso? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Querida cidade de Rondonópolis. E estudou no CI. Isso daí. Eu também. Um grande abraço. A gente tem uma audiência maravilhosa em Rondonópolis. Procurador, o senhor está desempenhando um belíssimo trabalho, uma agenda cheia, com uma bela iniciativa, né, dispor desse tempo, conversar com a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigada. Está sendo de grande valia e que a gente possa ter o senhor mais vezes aqui ao longo desse mês. Mais uma vez, quero agradecer o espaço, mas, sobretudo, a sensibilidade da Rádio CBN e dos nossos parceiros e patrocinadores para trazermos como destaque, não só no mês de março, mas sempre, esse assunto tão caro a toda a sociedade. Precisamos trabalhar com bastante afinco para reduzir esses números. Só trago um número triste aqui. Esse ano nós já tivemos 9 feminicídios. No ano de 2023 foram 46 feminicídios. Nossa meta é zerar esses números. E para zerar nós temos que ter repressão, prevenção, mudar o modelo cultural, a forma como homens enxergam as mulheres. Isso a gente tem que fazer todos os dias. O professor João Edson fez uma pergunta sensacional no conceito de trazer resposta de uma forma dinâmica. E o procurador explicava, inclusive, como um hospital, essas tratativas. O repórter interrompeu, professor, em respeito ao nosso ouvinte que ligou o rádio agora. Vamos voltar à pergunta, porque a resposta é tão valiosa. Isso, eu tinha pedido para o doutor Deusdedit explicar didaticamente, né, todos os processos e o aparato do judiciário. Como a pessoa pode se proceder diante dele, dependendo da situação. Ele deu um exemplo fantástico aí através do hospital, é interessante que ele retomasse essa explicação. Isso, fazendo uma analogia, uma situação de saúde, se a pessoa está com algo urgente, emergente, ela tem que procurar quem está mais próximo. E muitas vezes quem está mais próximo é a delegacia de polícia ou uma unidade da polícia militar. Mas se ela tem condições de escolher, as promotorias de justiça vão receber essa pessoa. Sempre há um promotor ou uma promotora de plantão. Os números das promotorias ficam afixados na frente de cada uma de nossas sedes, né? Mas, volto a dizer, situação de emergência, procure quem está próximo de você. É o vizinho? É o vizinho. É o porteiro? É o síndico? É o síndico. É uma unidade de saúde? É a polícia? O importante é que seja denunciado esse fato, para que a gente consiga cessar o ato delitivo, né? Agora, é uma situação que a pessoa está passando isso há algum tempo, ela está querendo um aconselhamento. Aqui na capital, por exemplo, nós temos uma unidade chamada Caliandra, para orientar as mulheres, temos o atendimento psicológico, assistência social. Então nós temos condições de receber essa pessoa, essa mulher, essa vítima, com conforto, explicar. E muitas vezes a mulher, ela chega até nós, Juliana, sem saber que ela é vítima. Ela chega com um sentimento, até com a dificuldade de entender. Sentimento de culpa, muitas vezes, né? Sentimento de culpa, ela tem medo de desagregar a família dela e está colocando a sua vida em risco. Ou será assim, ela pensa, né, professor, será que vão acreditar em mim? Eu li uma mensagem de uma ouvinte e fiquei assim, nesse dia eu fui embora triste do rádio, porque ela teve coragem de escrever pra gente, professor. Sim. Será que vão acreditar em mim? É muito forte, né, procurador? A palavra da vítima tem um peso especial nesse tipo de crime. Mas hoje em dia, nós temos em nossas mãos
policial 24 horas, que é o celular. Todo celular grava som, grava imagem. Então, se a vítima está sendo importunada, está sendo violentada, ameaça, faça uma gravação disso, de um áudio. Isso vai nos ajudar a formar a responsabilidade criminal do agressor, a pedir uma medida protetiva para que o juiz ou a juíza afaste essa pessoa do lar. Mas, volto a dizer, a palavra da vítima tem valor, mas agregado com esses outros elementos fica ainda mais fácil a gente conseguir sucesso, o êxito na condenação. Perfeito. Seguimos aqui do Pantanal Shopping, agradecendo a todo o staff do Ministério Público, muita gente já aqui acompanhando essa novidade. E olha, a gente caminha para os minutos finais, mas é um dia histórico, é um dia tão significativo e eu quero mesmo, procurador, que as pessoas que nos ouvem, que vão assistir essa entrevista ao longo dos dias, que elas sintam aí, através do rádio, através do nosso vídeo também, a união da força, da intenção real em mudar essa história, em contribuir, colocando profissionais que têm excelência para abordar esse assunto. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. E para a nossa reta final, eu vou deixar esse microfone vermelho, CBN de portas abertas, para suas considerações. Se ficou algo faltando que o senhor queira acrescentar, algum dado, algum número, e principalmente para conversar direto com o nosso ouvinte, com as mulheres que estão nos acompanhando nesse exato momento, procurador. Uma vez reiterar que, ainda que a iniciativa tenha sido do Ministério Público, esse projeto ele só se concretizou porque estamos todos juntos por elas. Seja a mídia, a comunicação, o shopping aqui que nos concede esse espaço, mas também as outras instituições. Então, no dia 6 a 27 de março, com a parceria da CBN, nós teremos a representação de várias autoridades, segmentos, que vão falar sobre mulher, sobre a violência contra a mulher e como é que nós podemos fazer para romper com esse ciclo de violência. Então, fica aqui o meu agradecimento especial a cada um de vocês que aceitou somar esforços nesse projeto. Lembrando o lema da nossa campanha, que a violência começa quando o respeito acaba. Você, mulher que nos ouve, identifique com antecedência algo que pode acontecer e pode custar a sua própria vida. Não deixe o ato de desrespeito acontecer. Delimite com o seu companheiro, com a sua companheira, com quem for, qual é o limite que você estabelece para o seu corpo, para a sua integridade física e também para a sua vida. Muito obrigado, CBN, pelo espaço. Imagina que essa força, sempre digo, procurador, espalhe a sua voz, que essa união de profissionais dessa iniciativa chegue até você que nos acompanhou, que vai nos assistir e mude essa história. Muito obrigada. Fica o convite para voltar. Sei que tem uma agenda complicada, mas o convite está de pé porque é uma iniciativa que estaremos aqui juntos. Se tivermos a possibilidade de ter um faleiro um pouco mais longo também, já está convidado a voltar, procurador. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês mais uma vez, de coração pelo espaço. E a gente vai encerrando a nossa primeira entrevista. Você sentiu aí, né? Estreia, Procurador-Geral de Justiça Deusdedit Cruz foi o nosso primeiro entrevistado. Se você perdeu parte dessa entrevista, por favor, assista na íntegra no nosso canal no YouTube. Também siga o Ministério Público nas redes sociais, comente, deixe a sua sugestão aqui, que é sempre, sempre muito bem-vinda e que você perceba e sinta daí a união, a força dessa iniciativa que tem a única intenção de colocar esse assunto de combate à violência contra as mulheres em pauta nesse formato inédito, interativo, tudo feito, pensado e planejado para chegar até você no formato que você bem gosta e merece. Vamos fazer aquela pausa? Eita, Washington, você está me ouvindo aí? Um abraço, nosso fiel operador. A gente tem tanta sintonia, Washington, que a gente vai provar agora para o mundo essa sintonia. A gente vai se despedindo, mas é claro, a gente vai fazer aquela foto, agradecer ao procurador. Enquanto isso, é aquela pausa bem rápida e daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda entrevista do dia. Em pauta, empregabilidade de mulheres vítimas de violência e assédio moral e sexual. A gente vai receber a Procuradora do Trabalho, Cristiane Moreira da Silva, que já está aqui devidamente posicionada no nosso Estúdio Bolha. É uma pausa bem rápida, não abra mão da sua companhia, a gente volta logo. Estúdio CBN.